Boa tarde, pessoal! Você sabe como o suco de um repolho roxo consegue mudar a cor de algumas substâncias? Nesse vídeo, iremos explicar como isso ocorre e qual a causa desse fenômeno. Primeiramente, a gente precisa saber o que é ácido e o que é base. Ácidos são substâncias com um sabor azedo e elas são capazes de mudar a cor de alguns corantes vegetais. A base são substâncias com um sabor mais adstringente. Elas podem tornar a pele um pouco mais escorregadia e também conseguem mudar a coloração de alguns corantes vegetais. A teoria de Arrhenius diz que o ácido é uma substância que, ao ser dissolvido em água, libera íons de hidrogênio. Já a base é uma substância que, quando dissolvida em água, ela libera íons de hidroxila, que é OH-. A teoria de Arrhenius, ela foi uma das primeiras abordagens modernas para o conceito de ácido e base, sendo utilizada ali principalmente a meio aquosos. A teoria de Bronsted-Lowry define que o ácido ele é qualquer espécie química capaz de doar um próton. Já a base, ela é qualquer espécie química capaz de aceitar um próton. Quando eles interagem, o ácido e a base, acontece uma transferência de prótons do ácido para a base, onde o ácido ele vai perder um próton, se tornando uma base conjugada, e a base ela vai receber esse próton, se tornando um ácido conjugado, e os dois vão se tornar um par conjugado. A teoria de Lewis é muito mais simples. Ela diz que o ácido é qualquer espécie que aceita um par de elétrons. Já a base é qualquer espécie que doa um par de elétrons para fazer uma nova ligação. Agora eu irei falar sobre a escala de pH. Ela é essencial, pois é com a escala de pH que nós descobrimos se a substância ela é ácida ou ela é alcalina. E eu vou explicar melhor sobre a escala de pH. Para a concentração de AH+, em solução, podem variar várias ordens de grandezas. Para evitarmos de trabalhar com esses números, criou-se a escala de pH, no qual se aplica o logaritmo aos valores de concentração de AH+. A fórmula para descobrir o pH é pH é igual a menos log de H+. A escala ela pode variar de 0 a 14, onde menor que 7 ela é considerada ácida e maior que 7 ela é considerada alcalina, ou também podemos chamá-la de básica. Pode ter esses dois nomes. E exatamente quando ela estiver no 7, ela é considerada neutra. Ela não é nem ácida e ela não é nem alcalina. O pH ele também pode ser calculado pela subtração de 14 pela quantidade de concentração de OH+ na substância, sendo assim 14 menos log de OH-. Os indicadores ácido-base são substâncias que mudam de cor informando se o meio está ácido ou básico. Existem vários indicadores sintéticos. Porém, existem também algumas substâncias presentes em vegetais, que funcionam como indicadores ácido-base naturais. Por exemplo, o repolho roxo, que possui um pigmento antioxidante chamado antocianina, que nesse experimento é o nosso indicador de ácido-base. A faixa de viragem é o intervalo do pH em que um indicador ácido-base muda de cor. É a faixa de valores de pH onde a mudança de cor se torna perceptível. No caso do repolho roxo, em meio fortemente ácido, com pH menor que 3, as antocianinas se apresentam em tons de laranja e vermelho intenso. Meio ligeiramente ácido, pH entre 4 e 5, a coloração vermelha começa a desaparecer. Já no meio neutro, entre o pH 5 a 8, a cor se torna violeta ou roxa. No meio alcalino, entre pH 9 a 10, a coloração muda para o tom de azul. Em meio fortemente alcalino, com pH maior que 11, a cor pode chegar a verde e em pH maior que 13 até amarelo. Iniciamos o primeiro experimento coletando uma pequena amostra de refrigerante de limão de cor incolor. Após adicionarmos o líquido contendo antocianina, a cor passou de incolor para rosa.
Dito isso, podemos afirmar que o refrigerante é um ácido, pois, segundo a faixa de viragem do repolho roxo, a cor rosa indica um pH entre 3 e 4. Para a segunda substância, foi coletada uma pequena amostra de bicarbonato de sódio, diluído em água, inicialmente incolor. Após a adição da solução contendo antocianina, observou-se a mudança de coloração para azul. Isso indica que a solução possui um caráter alcalino, já que, conforme a faixa de viragem do extrato de repolho roxo, o tom azulado corresponde a um pH básico, aproximadamente entre 8 e 9. O terceiro, com uma pequena quantidade de detergente diluído em H2O, que apresentava coloração amarela. Após a adição da solução de antocianina, houve a transição da cor para roxo. Esse resultado indica que o detergente é levemente ácido, bem próximo do neutro, já que, conforme a faixa de viragem do repolho roxo, o tom arroxeado representa um pH um pouco ácido, variando de 6 a 7. O quarto experimento, a amostra é incolor de vinagre. Ao adicionarmos a solução de antocianina, ocorreu uma alteração de cor para rosa, o que revela que o vinagre apresenta caráter ácido. Segundo a faixa de viragem do indicador natural de repolho roxo, essa tonalidade corresponde a um pH situado entre 2 e 3. No experimento 5, retiramos uma amostra de soda cáustica transparente. Ao adicionar o líquido contendo antocianina, a cor transiciona para um verde, logo depois para o amarelo. Essa mudança mostra que a soda é muito básica, pois, de acordo com a faixa de viragem do repolho roxo, a cor amarelada indica um pH entre 13 e 14, onde 14 é o pH máximo. Como pode-se observar nos experimentos, entre as substâncias há exemplos de caráter ácido, como o vinagre e o limão, ambos apresentando pH entre 2 e 3, de caráter básico, como a soda cáustica e o bicarbonato de sódio, com pH superior a 7, e de caráter neutro, como a água pura e o cloreto de sódio, cujo pH aproxima-se de 7. Para concluir nosso experimento, foi possível perceber que nem todas as substâncias transparentes iriam ficar roxeadas ao adicionar o repolho roxo. Isso é possível por causa da antocianina, um pigmento presente na planta que, ao reagir com as amostras, muda a cor para uma capaz de identificarmos o pH de acordo com a escala desse indicador. Essa troca de coloração ocorre porque a estrutura da antocianina se altera com a mudança do pH e essa alteração faz com que a molécula absorva e reflita a luz de forma diferente, resultando em uma mudança na cor visível. No meio ácido, a antocianina recebe H+, logo ficando com uma carga positiva e por esse motivo a molécula absorve a luz de uma forma diferente, resultando nas cores vermelha ou rosa. Já quando a substância é neutra, a estrutura da antocianina se estabiliza de um meio distinto, apresentando as cores roxo ou violeta. E por fim, em ambiente alcalino, há a perda de H+, que resulta na mudança da estrutura da antocianina, fazendo com que as cores refletidas sejam azul, verde ou amarelo.